E aí, tudo bem? Então, vamos conversar sobre um papo meio chato, mas que é importante você entender. Como eu trabalho com pré-concurso e pré-vestibular, vez ou outra eu tenho que me deparar com uma situação que é bem chata, né, na verdade, que é o momento após a prova. O resultado saiu e não aconteceu nada. O que acontece quando não acontece nada? O que fazer quando você não passou e quando o seu plano de estudos, o seu projeto de trabalho não deu certo? Então, a não aprovação é também um resultado e ela mostra pra gente algumas coisas e exige da gente uma postura de autoavaliação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né, depois de não passar, é claro, você pode se dar um luto, você pode se permitir um tempo, dar um tempo, passar ali uma semaninha, digamos, curtindo a fossa, ouvindo Los Hermanos, essas coisas. Então, depois disso, o que a gente faz? O primeiro ponto é fazer uma autoavaliação sistemática e pragmática de tudo. É você parar e pensar o que foi que eu fiz e o que foi que eu não fiz. Daquilo que eu fiz, o que foi que não deu certo? Você não passou porque você foi mal num tipo de conteúdo, você não passou porque você é lento para resolver as questões e não deu conta de fazer tudo no tempo previsto, você não passou porque você errou alguns gabaritos, porque ficou nervoso ou nervosa e não conseguiu passar para a folha de resposta as alternativas corretas e acabou errando alguma coisa, o que fez você não passar? Entenda que o fato de você não ter um bom resultado representa o quê? Representa apenas que você teve um momento ruim. Lembra? Muitas vezes uma prova não prova nada, né? Porque você tem todo um trabalho, você tem todo um conhecimento, você tem todo um repertório de conhecimentos, mas que de repente no dia da prova não apareceu, porque você pode estar com cólica, você podia estar doente, você podia estar com um problema emocional, você podia ter N fatores que contribuíram contra esse momento de avaliação, esse momento de examinação. Então é importante você fazer uma autoavaliação e dessa autoavaliação analisar todos os aspectos holísticos, ou seja, o todo por trás do seu resultado. E a primeira coisa que as pessoas esquecem é, quando você faz uma prova, quando você estuda, quando você vive uma rotina de estudos, você usa o seu cérebro para aprender, ok? Mas lembra, você não é só um cérebro, você é um corpo, você é um cérebro dentro de um corpo, você é uma pessoa. Então, quando a gente fala de rotina de estudo e aprendizagem, a gente não pode ignorar que também vai afetar o seu rendimento, né, e a sua capacidade de render bem numa prova, também vai afetar o quê? Também vai entrar no contexto o quê? A questão emocional. Se você está numa condição psicológica legal, se você está numa condição emocional legal. Às vezes, né, e eu que trabalho também com ensino médio, em terceiro ano, por exemplo, do ensino médio, eu vejo muito isso. Eu tenho alunos que têm uma boa condição financeira, que têm a melhor estrutura do mundo, que têm o melhor material, que têm os melhores professores, mas que às vezes têm um problema em casa, têm um problema familiar. E por conta disso, não conseguem render, não conseguem aprender, não conseguem ter os resultados que desejam. Então é importante você avaliar esse ponto, certo? O seu emocional está bem? O seu psicológico está legal? Além disso, você está fazendo exercícios físicos? Faz toda a diferença do mundo. Tem gente que se entrega completamente para uma rotina de estudos e esquece e ignora o resto. Muitas vezes, a prática de uma atividade física regular faz toda a diferença para o seu resultado. Então, às vezes você não passou por quê? Porque o seu corpo não acompanhou sua mente, você não tem disposição para fazer uma prova de longa duração, você sente dores, você sente mal-estar. Então, tudo isso colabora contra os seus resultados. Então, tem que parar e pensar o seu lado emocional, o seu psicológico, atividade física, tem que pensar na sua nutrição. Você está comendo adequadamente, né? A sua alimentação, ela colabora para a sua aprendizagem e para o seu rendimento? Porque imagina, o que acontece no seu cérebro deriva do que acontece no seu sangue. E o que acontece no seu sangue e o que tem no seu sangue depende do que acontece no seu intestino. Então, se você come alimentos inadequados, se você come substâncias inadequadas e isso acaba afetando você, isso é também um ponto a se avaliar. Então, entenda, você é uma pessoa e para você ter um bom rendimento, enquanto ser humano, você tem que estar na sua melhor versão. E essa é a pergunta que eu deixo para você. Quando você se preparou, estudou, fez todo o dever de casa, mas não passou, você estava na sua melhor versão? Você estava com o seu emocional ok, com a sua alimentação bem direitinha, você estava com uma atividade física para te dar
um pouco mais de qualidade de vida e aprendizagem, tudo isso faz diferença. Então é importante que você analise não apenas as suas estratégias, não apenas os seus métodos, mas analise o todo. Se o todo não estiver bem, você provavelmente não está bem. E se você não está bem, o seu cérebro não vai trabalhar na sua melhor versão. E aí, diante de um resultado negativo, muita gente faz o quê? Ou reinicia ou desiste. E aí você tem que parar e pensar, né? Dependendo do que você está fazendo, imagina que você vai fazer um concurso público, você fez o concurso público e você não passou nesse concurso. E o próximo concurso nessa mesma área, previsão é que ele aconteça daqui, sei lá, 4, 5, 6 anos, ninguém sabe. Nesse caso, vale a pena, de repente, você repensar a área e, de repente, mudar um pouco o seu foco, tentar outras coisas, tentar outras áreas, outros tipos de concursos. Enquanto isso, claro, você mantém o seu trabalho aos pouquinhos, mas tenta não trabalhar com essa perspectiva de, nossa, eu só vou conseguir de novo alguma coisa daqui 4, 5 anos. Isso vai acabar maltratando você. Se você pensa, de repente, em vestibular, né, se você não passou o vestibular esse ano, você vai trabalhar com uma margem de quê? De 1 ano de diferença. Então você vai ter que pensar 1 ano à frente se vale a pena mais 1 ano de esforço, mais 1 ano de dedicação. E nesse caso é sempre importante você lembrar que, ok, é mais 1 ano, mas é mais 1 ano que você vai se dedicar, tendo toda a bagagem do ano anterior, então você talvez esteja chegando na sua melhor versão. E aí, com mais 1 ano, talvez você garanta o resto da sua vida. Então, ao botar na balança tudo isso, vale a pena você pensar, né? Você vai dedicar mais 1 ano de trabalho para garantir talvez o resto da sua vida. Então, vale a pena. Se a gente está falando de prova, de escola e outras coisas, vale a mesma situação, né? Na escola, queira ou não, você tem que passar, você tem que seguir adiante, você tem que terminar o ensino médio. Então, se você teve um resultado ruim, também mesma coisa, certo? Se você não passou de ano, se você ficou mal numa matéria, se você teve um prejuízo muito grande num certo bimestre, não tem o que fazer, você vai ter que passar por aquilo. Então não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta se fazer de vítima. Você vai ter que fazer uma autoavaliação, entender o que deu errado e trabalhar em cima dos erros. Então, a não aprovação, ela exige ali um momento de humildade, né? De você entender que realmente você não fez alguma coisa e que essa coisa que você não fez, você vai ter que fazer, ou vai ter que melhorar, ou vai ter que corrigir. Então, para quem não passou, não tem muito o que fazer. Tem que botar a cabeça no lugar, tem que lembrar que existe uma outra oportunidade, que vai sim existir uma outra chance e que talvez você não tenha passado agora porque você ainda não está na sua melhor versão. Mas é só uma questão de trabalhar e lapidar. Em algum momento você vai estar nessa sua melhor versão. E quanto mais consciente você tiver sobre isso, mais rápido esse momento vai chegar. Então é isso, sempre vai haver uma próxima prova, sempre vai haver um próximo exame, sempre vai ter um próximo vestibular, sempre vai ter um próximo concurso. O importante é que você esteja preparado para essa próxima vez.